Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos a presença de Márcia Ruiz Alcazar, diretora da CETECO Contabilidade e Asplan Tecnologia. E também vamos falar um pouquinho sobre Conselho Regional de Contabilidade, foi eleita presidente. Seja bem-vindo, Márcia. Muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você nesse bate-papo sobre sucessão familiar, né, que é um tema tão interessante. Então, para a gente é uma honra do Conselho Regional também estar sendo representado nesse momento aqui com você. Obrigado. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a sua sucessão, a sua empresa, como é que foi, porque você é uma mulher na sucessão. A gente teve um tema aqui há algum tempo, falando sobre a mulher na sucessão. A gente viu que isso é uma coisa muito normal na sucessão. Até vou colocar um pouquinho, a gente viu que a mulher na sucessão tem uma afinidade maior que o fundador. Pela característica, pela forma, porque ela parte não sendo rival e ela tem mais afinidade com o negócio. Então eu queria saber como é que foi a sua sucessão, se os seus irmãos, se você trabalham na empresa, como é que é a sua família. Explica um pouquinho lá para o nosso telespectador, por favor. Ok. Na verdade é uma história longa, né? Começa com o meu avô, tio-avô, na verdade. Terceira geração? É, tio-avô, que tinha uma empresa de contabilidade e apresentou a contabilidade para o meu pai. Meu pai, então, começou, como ele diz, trabalhar de calça curta com esse meu tio-avô numa organização de contabilidade. Depois ele fez uma carreira, foi para uma indústria, enfim, e decidiu em algum momento montar a empresa dele. Naquela época ele tinha só 19 para 20 anos de idade. E ele tinha conhecido a minha mãe na mesma organização contábil. Então, é um caso familiar de balanço mesmo. Contábil, exatamente. Então, eles se conheceram nessa dinâmica da contabilidade, decidiram empreender, se conheceram, casaram e decidiram empreender. Tudo mais ou menos no mesmo ano, muita emoção ao mesmo tempo. Quando eles tomaram essa decisão, logo após o casamento, a minha mãe engravidou. Então, veio junto a empresa, eu, né, como primeira filha, e aí eles começaram uma nova trajetória. Foi uma disruptura, talvez, na vida deles, né? Isso aconteceu, a empresa foi fundada em 1966 e meu pai assumiu essa empresa que era então do meu tio-avô em 1971. E aí, então, começa uma trajetória. Hoje a gente completa 51 anos de empresa. Na nossa família, eu costumo brincar, dizer que somos todos muito criativos, né? Pais de contadores resultam em filhos contadores. Então, eu sou a mais velha de 3 filhos, vem a minha irmã, Adriana, que também é contadora, e meu irmão, Fernando, que tem uma especialidade muito grande em tecnologia da informação, mas também é técnico em contabilidade. Todos nós trabalhamos juntos, desde sempre, no mesmo negócio. Então, é uma empresa que tem, uma família que tem no cerne, né, da sua família, a questão da empresa. Então, você e seus irmãos todos trabalham no mesmo lugar? Todos trabalhamos lá. Eu comecei muito nova ainda, quando eu tinha só 14 anos de idade. O meu presente de aniversário, quando eu completei 14 anos de idade, foi uma carteira profissional, né? Porque meu pai sempre ensinou a gente o valor do trabalho, da responsabilidade. Então, sempre foi uma educação bastante tradicional e eu comecei, então, a trabalhar bem menina, como minha irmã também. A gente tem 1 ano só de diferença e começamos essa trajetória. Na época, fazíamos um curso de datilografia. Ao mostrar o diploma... Vamos falar disso. Revela a idade, né? Ao apresentar o diploma para o meu pai num cursinho de férias que nós fizemos, ele falou assim, bom, então vocês já têm condição de ajudar o papai no escritório. E assim começou, né? E ele teve um processo muito interessante de nos preparar, que foi o processo do que a gente chama em processo de sucessão, né, de job rotation. Na década de 90, muitos fundadores faziam isso. Faziam isso. Não era esse nome que eles usavam, mas eles faziam você passar por tudo. Exatamente, já tinha essa essência, né, tratada aí na questão da formação dos seus profissionais, dos seus sucessores, enfim. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas da empresa, começando no departamento de CPD, que a gente sempre teve um investimento muito grande em tecnologia da informação, em sistemas informatizados, daí o surgimento da Asplan Tecnologia, né? E do CPD eu fui para a área fiscal, fui para a área de departamento pessoal, fui para a área contábil, para a área de societária, fazia trabalhos de relacionamento com os órgãos de fiscalização, porque naquela época você não tinha nada informatizado. Então, para você conseguir fazer a abertura de uma empresa, você tinha que ir num balcão,
né, protocolar vários documentos e passar assim por várias etapas. Então eu era a office, em algum momento eu fui a office girl da empresa, né? Andando por todas as repartições, tanto da Receita Federal, da Prefeitura Municipal, da Secretaria da Fazenda. E assim começa uma trajetória e hoje a terceira geração já cuida da empresa, embora meu pai, como fundador da nova CETECO, né? Ele está super ativo e... Não, se você falar pro dono da empresa sair, ele morre. Não tem ele como. Mata Passa o bastão, mas não passa, né? Então, ele passa, mas eu estou coordenando, vendo, com aqui, certeza, mas com eu acho certeza. que esse é o grande negócio. Não pode sair não, porque eu acho que primeiro, a história que eles têm de vida é muito difícil você passar, talvez não vai passar de novo. E o carinho que eles têm por aquilo é um negócio que, entendeu? Não tem explicação, precedente, a não tem gente não consegue precedente, não consegue explicar, se explicar. confunde, né? E eu acho que nesse balanço, né, da relação familiar e empresa, exige muito da família uma questão de disciplina e de respeito, para que você não misture as relações. Hierarquia. Né? Hierarquia, porque em algum momento, quando você começa muito jovem, num processo de trabalho, onde você está naquela determinada situação na empresa dos seus pais, você não é nem respeitado pelos pais e nem respeitado pelos funcionários. Porque você é filho do dono, nada mais que isso. Nada mais que isso. Por mais né? capacidade que se tem. Se você faz alguma coisa, o pessoal passa a mão na cabeça porque você é filho do dono. Se você não faz alguma coisa, passa a mão na cabeça porque você também é filho do dono. Você já passou por todos os problemas que muitos herdeiros estão passando hoje. Até você quebrar esse estigma leva um tempo, né? E aí depois vem aquelas coisas de conflito, porque nem sempre você converge para a mesma opinião na decisão de trabalho. Só que você vai jantar na mesma casa, na mesma mesa, né? Então, às vezes você teve uma discordância de algum ponto profissional, mas você não pode deixar isso afetar o seu dia a dia na família. Então, esse equilíbrio é um desafio. Imagina uma sociedade de marido e mulher, né? Que você está lá discutindo os negócios ou problemas na empresa e você tem que depois se dar bem em casa, sem que isso afete. Então, é muito delicado. Só quem passa por isso sabe exatamente os desafios de superação que você tem que enfrentar para conseguir manter essa união ativa por tantos anos. Porque né? não é fácil, né? Porque a gente sabe que quando você funda a empresa, você escolhe o sócio. Isso. Quando você herda, você sabe que você está herdando sócios que também talvez você não quisesse como sócio, né? E você tem que administrar isso. Mas tem um detalhe nesse ponto que eu falo, que tudo na vida é uma questão de escolha. Eu tenho um tio meu, tio de coração, que sempre falou pra gente, pra mim, pra minha irmã e pra uma amiga minha que é irmã de coração, ele falava assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você fica refém das suas escolhas, então você tem que saber escolher bem. Muitas vezes as coisas vêm sem você saber escolher. E aí você se dá com essa situação, né? Eu gostaria de estar ou não estar nessa sociedade, né? Como que fica? Eu estou só para agradar o papai ou só para agradar a mamãe. E aí isso acaba... Ou só para guardar o meu dinheiro, que é o meu tempo. E aí começa a ter muitos conflitos. E aí isso pode pôr em risco a continuidade operacional do negócio. Põe em risco, né? Muitas coisas. Eu Põe. convivo com isso e vejo, é um problema muito sério. Porque você perde um pouco, você não vive o teu sonho, você vive o sonho do outro. E aí é um pouco complicado. Eu tenho filhos, eu sei como é que é. Porque o nosso sonho é que os nossos filhos trabalhem com a gente, né? Mas esquecemos de perguntar aos nossos filhos se eles querem trabalhar com a gente, né? A geração mais antiga, os pais empurravam os filhos para a empresa. Hoje, essa geração que vem dos meus filhos, você só vai se quiser e eles têm opinião própria. Antigamente você falava, você vai para a empresa, na época do seu pai, eu conheço um monte de gente que, reflorestamento, o cara falava assim pro filho, você vai fazer engenharia florestal, você vai cuidar da produção. Mas não tem escolha, isso daí eles respeitavam, hoje mudou muito. E de repente a menina queria ser bailarina, né? Enfim, então, na verdade, essas imposições, acho que funcionaram em algum determinado momento, mas hoje a sociedade é muito mais livre para exercer essas escolhas. Mudou muito. E o que eu digo para os nossos clientes é assim, você entra para uma sociedade, mas você não é sequestrado por essa sociedade, você pode sair dela, né? Tem que ter um bom diálogo, você tem que ter objetivos claros e bem definidos para evitar esses conflitos ou de que você está doando o seu melhor e não tendo nada em troca, né? Então, é muito delicado quando você mistura a família com o negócio. Você tem que ter uma maturidade e por mais que você tenha maturidade, é difícil. É difícil, Por mais que a gente se prepare, eu trabalho com a minha esposa, Sim. sei como é que é as coisas, não é fácil. A gente quer que os nossos filhos venham, não tem jeito e é complicado, mas isso faz parte do negócio. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre Conselho Regional de Contabilidade, CRC.
como foi sua entrada no CRC, quanto tempo você está lá, a importância do CRC para o mercado das empresas familiares e parabéns pela presidência do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Bom, foi uma vitória, né? Na verdade, eu fui inspirada... É a primeira mulher, desculpa perguntar. A primeira mulher, a contadora que ocupa um cargo de vice-presidência, que galga esse posto e vem sendo preparada para uma presidência. Nós já tivemos uma antecessora que teve que presidir o conselho por um período interino de 3 meses aproximadamente. Então, foi a primeira contadora presidente que assumiu a gestão do CRC. Mas um mandato inteiro eu serei a primeira pioneira. mulher. Como é que você está se sentindo? E essa trajetória é muito... É uma quebra de paradigmas, né? Porque a gente não tem um modelo, no nosso modelo de gestão, uma referência que você possa se embasar. Todas as referências, elas são de outro gênero, de outro estilo de gestão. Mas muito interessante, porque a gente vem com uma característica para complementar, para fortalecer, para manter unida essa classe contábil no nosso estado, né? O meu ingresso no Conselho Regional de Contabilidade, ele começa há uns, diria que talvez há uns 15 anos atrás, mas eu entrei como candidata a conselheira há uns 10 anos atrás, participando de um movimento de mulheres da contabilidade. Então, eu fui convidada por uma contadora que já tinha uma experiência, já estava sucedendo um cargo de alta direção numa das entidades da contabilidade e me convidou: Marcinha, eu acho que você tem o perfil. Meu pai já participava do sindicato, ele presidiu o sindicato das empresas de contabilidade, chegou a presidir esse sindicato por 2 mandatos, então ele teve uma carreira política classista também bastante interessante e eu me inspiro muito nele. E acabei seguindo essa mesma carreira, escolha. E fui convidada, não por ele, mas por uma madrinha, né, contadora, que disse que, olha, você tem um perfil, eu gostaria que você viesse agregar, enfim. Naquela época, para participar do Conselho Regional de Contabilidade, tinha o cumprimento de cota. Né? Você era obrigado a compor uma chapa para a eleição. Bem machista. Garantindo 20% do gênero oposto. Né? Então, se você tinha 80% de homens, você tinha que ter 20% de mulheres. A contabilidade era preponderante. Nos últimos 5, 10 anos mudou muito mais. Então, eu entrei numa necessidade de cumprimento de cota, mas porque eu estava interessada. Então, assumi o primeiro cargo como conselheira efetiva e, a partir de então, vim desenvolvendo diversos trabalhos. Me envolvi na comissão do jovem, porque eu era bastante jovem, né, na época que eu ingressei, enfim. Então, tanto no movimento da mulher quanto no movimento do jovem, a gente teve um ingresso bastante fortalecido nesse início de processo no Conselho Regional. E aí o trabalho vem mostrando a competência, os resultados foram atendendo às expectativas e eu fui convidada então no ano de 2012, 2010, 2011 que começaram as conversas para assumir a vice-presidência do Conselho Regional de Contabilidade. E aí eu fui então a primeira contadora a entrar para o conselho diretor do CRC e já estou lá desde 2012, assumindo agora, em 2018, a presidência do maior Conselho Regional de Contabilidade do nosso país. O nosso papo está acabando, infelizmente. Eu gostaria que você se comprometesse comigo de vir outras vezes. Porque Com certeza. O papo foi maravilhoso. Eu queria fazer a última pergunta a você. Qual a importância do Conselho Regional de Contabilidade para as médias empresas, vamos chamar, porque as grandes a gente estava conversando aqui, elas têm toda uma estrutura. Para a importância dessa pequena e média empresa que está no mercado há 20 anos, que começou ou que vai começar, qual a importância do CRC para esse negócio? Fale ali para o nosso telespectador. Esse ponto é bastante interessante. A gente tem uma sociedade de empresas pequenas e médias que fomentam todo o desenvolvimento dos negócios do nosso país. Basicamente, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, mais de 80% das empresas são de pequenos negócios. E a importância do Conselho Regional de Contabilidade é preparar o profissional da contabilidade que vai atender esses profissionais para que ele tenha a plena condição de desenvolvimento da sua atividade e também proteger a sociedade contra maus profissionais. Então, a gente adota no Conselho Regional de Contabilidade um processo de prevenção. Através de medidas educativas, nós fazemos a preparação do profissional ao invés da simples punição. Né? Então, você educa, dá condição para que ele possa exercer a profissão de forma plena. Certo, né? Exatamente. E se nada surtir efeito, nós
penalizamos. Nós descobrimos, no ano passado, cerca de 9 mil empresas registradas na junta comercial do nosso estado, com atividade de contabilidade que não tem registro no CRC. Imagina o estrago que esse tipo de profissional pode fazer para a sociedade. Uma pessoa que vai na confiança, olha, essa pessoa está se dizendo que é contador e eu vou contratá-la, né? Cuidado. Então, o alerta que a gente dá é sempre consulte o CRC, tem a lista dos profissionais devidamente registrados, você pode consultar pelo nome, você pode consultar pelo número do CRC ou pedir para o profissional o número do CRC. Muito obrigado. Eu quero lhe dar este livro de presente. Espero que você goste. Agradeço. Último livro nosso. Eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado a você por ter participado, que foi maravilhoso. Foi tão bom que a Tatiana brigou comigo. Se você quer ver este outro programa, visite o nosso site ou mande sua sugestão para o nosso e-mail. Muito obrigado a todos.